Egito. Egito é um país localizado no nordeste da África e no sudoeste da Ásia, através da Península do Sinai. O país tem uma das mais longas histórias entre qualquer outra nação, traçando sua herança até o 6º ou 4º milênio a.C. Considerado um berço da civilização, o Egito Antigo viu um dos primeiros desenvolvimentos da escrita, agricultura, urbanização, religião organizada e governo central. A longa e rica herança cultural do Egito é parte integrante de sua identidade nacional, que muitas vezes assimilou várias influências estrangeiras, como gregos, persas, romanos, árabes, otomanos e núbios. O Egito foi um dos primeiros e importantes centros do cristianismo, mas foi amplamente islamizado no século VII e continua sendo um país predominantemente muçulmano, embora com uma significativa minoria cristã. No século XVI, ao início do século XX, o Egito era governado por potências imperiais estrangeiras, o Império Otomano e o Império Britânico. O Egito moderno remonta a 1922, quando conquistou a independência nominal do domínio britânico através de uma monarquia. No entanto, a ocupação militar britânica do Egito continuou, e muitos egípcios... O Egito moderno remonta a 1922, quando conquistou a independência nominal do domínio britânico através de uma monarquia. No entanto, a ocupação militar britânica do Egito continuou, e muitos egípcios acreditavam que a monarquia era um instrumento de colonialismo britânico. Após a Revolução de 1952, o Egito expulsou soldados e burocratas britânicos e acabou com a ocupação. Nacionalizou o Canal de Suez, de propriedade britânica, exiliou o rei Farouk e sua família e declarou-se república. Em 1952, fundiu-se com a Síria para formar a República Árabe Unida, que dissolveu em 1961. Ao longo da segunda metade do século XX, o Egito suportou conflitos sociais e religiosos, além de instabilidade política, combatendo vários conflitos armados com Israel em 1948, 1956, 1967 e 1973, e ocupou a faixa de Gaza intermitentemente até 1967. República. Em 1952, fundiu-se com a Síria para formar a República Árabe Unida, que dissolveu em 1961. Ao longo da segunda metade do século XX, o Egito suportou conflitos sociais e religiosos, além de instabilidade política, combatendo vários conflitos armados com Israel em 1948, 1956, 1967 e 1973, e ocupou a faixa de Gaza intermitentemente até 1967. Em 1978, o Egito assinou os Acordos de Camp David, oficialmente. Em 1978, o Egito assinou os Acordos de Camp David, oficialmente se retirando da faixa de Gaza e reconhecendo a existência de Israel. O atual governo do Egito é uma república presidencial liderada pelo presidente Abdel Fattah, que tem sido descrito como liderada como autoritária. É rápido mesmo. O atual governo do Egito é uma república presidencial, liderada pelo presidente Abdel Fattah. Tem sido descrito como autoritário. Com mais de 95 milhões de habitantes, o Egito é o país mais populoso do Norte da África, do Oriente Médio e do mundo árabe. O terceiro mais populoso da África, depois da Nigéria e da Etiópia. E o 14º mais populoso. A maioria do seu povo vive perto das margens do rio Nilo, numa área de cerca de 40 mil km², onde a única terra arável disponível é encontrada. As grandes regiões do deserto do Saara, que consistem em a maior parte do território do Egito, A grande maioria do seu povo vive perto das margens do rio Nilo, uma área de cerca de 40 mil km², onde a única terra arável disponível é encontrada. As grandes regiões do deserto do Saara, que consistem em a maior parte do território do Egito, são escassamente habitadas. Cerca da metade dos habitantes vivem em áreas urbanas, com a maioria espalhada pelos centros densamente povoados do Cairo, Alessandria e outras grandes cidades da delta do Nilo. O Estado soberano do Egito é um país transcontinental considerado uma potência regional do norte da África, no Oriente Médio e no mundo muçulmano, e uma potência média em todo o mundo. A economia do Egito é uma das maiores e mais diversificadas do Oriente Médio e deve se tornar uma das maiores do mundo ao longo do século XXI.
Em 2016, o Egito ultrapassou a África do Sul e se tornou a segunda economia maior da África, depois da Nigéria. O país é um dos membros fundadores das Nações Unidas, no movimento não alinhado da Liga Árabe, da União Africana. A língua oficial da República é o árabe. Além disso, línguas gregas, armênia e a italiana. E, mais recente, africanas como amárico e trigrino. São as principais línguas dos imigrantes. A gente é reconhecido por ser um criador de tendências culturais no mundo, da língua e da cultura árabe contemporânea, influenciados fortemente pela literatura, música, cinema e televisão egípcia. O país ganhou um papel de liderança regional durante os anos de 1950 e 1960, o que deu um novo impulso duradouro para o Estatuto da Cultura Egípcia no mundo árabe. A identidade egípcia evoluiu no período de um longo período de ocupação para acomodar o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, de uma nova língua, o árabe, e seu falado descendente, o árabe egípcio, que também é baseado em muitas palavras egípcias antigas. O renascimento do Egito atingiu o auge do século XIX e o início do século XX, através do trabalho de pessoas como Muhammad Ahmed Gomaa, entre outros, e forjaram um caminho liberal para o Egito, expresso como um compromisso com a liberdade pessoal, o secularismo e a fé na ciência para fazer progresso.